Olá, nós estamos no mês de outubro, que dentro dos processos aí de saúde é considerado outubro rosa. Por quê? Porque é o mês que mais se intensifica a campanha de prevenção ao câncer de mama. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Alessandra Salum, que nós vamos falar sobre os efeitos psicológicos para a pessoa, especialmente a mulher, quando recebe esse diagnóstico. Só completando, esse é o tipo de câncer que é mais comum, que tem uma incidência maior nas mulheres em todo o mundo. E também pode acometer o sexo masculino. Nós vamos ver isso aqui com a Alessandra Salum. Seja muito bem-vinda, viu, Alessandra? Porque é um tema, assim, angustiante, né? Sim, é um tema muito sensível e requer todo um carinho para falar sobre isso, justamente porque nós estamos falando daquilo que define as pessoas, né? As características sexuais muitas vezes definem, participam daquilo que vai identificar a subjetividade do indivíduo e vai marcar como ele vai se colocar no mundo. E aí quando a gente tem, de alguma forma, a característica sexual, e aí, consequentemente, se a gente pensa num tratamento, né, de um câncer, que vai haver uma quimioterapia, uma radioterapia, em que provavelmente se perderão os cabelos, a pessoa ficará indisposta, há toda uma transformação da imagem pessoal e tudo isso requer um olhar sensível. Isso implica muito na questão feminina. Sim, não só nas mulheres, mas também nos homens trans, né? Que antes da transição tinham seus corpos identificados como femininos, e aí quando se faz a transição e a pessoa se torna um homem trans e de repente se vê acometido de uma patologia que remete aos tempos em que era definido como mulher, há um grande conflito interno, né? Além disso, a gente tem também o câncer de mama nos homens cis, né? É um diagnóstico mais raro, mas acontece, que também coloca eles em xeque por conta dessa questão do que é o masculino e do que é o feminino e o que define cada um dos gêneros. E temos nós mulheres, que apesar de termos essa cultura mais bem desenvolvida de procurarmos os serviços de saúde, porque no Novembro Azul a gente quase... né? Há um sofrimento para carregar os homens para os consultórios, né? Para fazer o exame preventivo. Mas no Outubro Rosa nós temos já muito bem desenvolvido na nossa sociedade essa conscientização. Mas a questão é, quais são os acessos que esses corpos femininos têm? Quais são as possibilidades? Mesmo que haja políticas públicas, mesmo que haja consultórios particulares que durante esse mês propiciam um valor mais acessível, como que é a questão dessas mulheres poderem cuidar de si, abrir mão do serviço da casa, passar uma tarde inteira num local, às vezes esperando um exame? Existem muitas questões aí, né, tanto de política pública como de administração da própria vida, para ter acesso a esse cuidado. E a gente precisa sensibilizar as pessoas para olhar para si. Alessandra, é desde que a mulher, que a pessoa está ali fazendo os exames para investigar, para chegar a um diagnóstico, ela já começa a ter uma mudança emocional, psicológica? Sim, porque infelizmente na nossa sociedade a palavra câncer, ou a possibilidade, ou um exame que pode diagnosticar um câncer, já vem associado com um diagnóstico de morte. A pessoa pensa que porque vai fazer uma mamografia, que aquilo já se instala um terror em muitas mentes, por pensar, nossa, isso aqui vai trazer um câncer. Ou às vezes no autoexame, a mulher detecta ali um carocinho meio suspeito, que ela acha esquisito, ela já vem essa assombração, né, da possibilidade de estar com uma doença que tem o nome ligado a um prognóstico muito ruim. E na verdade, hoje, a maioria dos cânceres de mama, quando diagnosticados precocemente, tem uma taxa de 95% de cura. Então é importante esse trabalho que nós fazemos aqui de psicoeducação, para sensibilizar as pessoas para não terem medo de ir fazer os exames. A prevenção é muito melhor do que o trabalho o trabalho curativo. Quando ela recebe esse diagnóstico, em geral, o que passa pela mente dela, hein? Há um questionamento quanto à potência dela como mulher,
como se agora, a partir daquele diagnóstico, ela fosse menos mulher, como se ela fosse incapaz de exercer suas funções femininas. É como se aquela bolinha que se instalou ali, aquele nódulo que se instalou numa determinada parte do corpo, definisse o sujeito como um todo. E, na verdade, é algo que a gente precisa repensar. Na sociedade, o quanto que nós nos definimos só pelas características físicas, né? E, mesmo que tenha que fazer uma mastectomia ali, uma retirada da mama devido a um câncer, será que essa mulher deixou de ser mulher? Será que ela não tem mais erotismo? Será que ela não tem mais uma condição de ser vista, de ser admirada, de ser amada, né? Tudo isso, esses fantasmas já passam pela cabeça quando a pessoa começa os processos e se intensifica no caso de um infortúnio, de um diagnóstico ali de um câncer. Ela sente raiva? Muita raiva, muito desgosto, raiva de si mesma, raiva da sociedade, das pessoas, porque muitas vezes a agressividade vem na forma de autoagressividade e às vezes vem na forma de heteroagressividade, né? Uma agressividade para fora. Então tem gente que vai se martirizar e tem gente que vai torturar o outro, como se o outro fosse culpado pelo adoecimento dela, né? E a gente tem que lidar com esses dois lados da balança, porque tem pacientes que oscilam entre esses dois tipos de raiva, tem paciente que vai ficar num polo e tem aquelas que vão ficar no outro. E que lugar que fica a fé? A fé, então, é uma questão importante essa pergunta, porque pensa-se que nós, como profissionais de saúde, não podemos tocar na área da fé, né? E pelo contrário, a gente entende como uma das esferas de cuidado com a qualidade de vida a dimensão, a dimensão espiritual. E isso tem uma presença muito forte. Existem estudos mostrando que pessoas que têm fé, pessoas que acreditam na oração, que acreditam naquela religião que frequentam, têm um desenvolvimento melhor do sistema imunológico, daí conseguem lidar melhor com as consequências do tratamento, da doença. Não que a pessoa que seja ateu, por exemplo, não possa ter um bom sistema imunológico, mas a gente sabe dos efeitos terapêuticos positivos, é um plus, né? É um a mais que aquela pessoa que tem fé, ela vai ter acesso. E tem aquelas pessoas que, como eu disse, né, ficam oscilando entre um ponto e outro, vão infelizmente questionar: por que Deus fez isso comigo? Porque eu não sou merecedora, ou então eu sou péssima, eu mereço isso e muito mais, e vão se entregar para a doença e não vão cooperar com os tratamentos. Então, daí a importância da participação da psicologia desde antes do diagnóstico da doença, lá no processo da prevenção, quando ainda não existe nada diagnosticado, né? Nesse momento que nós estamos da campanha, a psicologia já tem um papel ativo de preparar as pessoas para lidarem com essas possíveis dores, né? E quando já está instalado, já tem o diagnóstico, você falou aí dessa raiva que às vezes joga no colo ou no ombro do outro, né? E o outro que está mais próximo é a família. Como é que é esse cuidado familiar? É importante? Muito. Nós sempre dizemos que o cuidado psicológico não parte apenas do sujeito. Ele é um cuidado em rede, né? Porque nós precisamos trabalhar toda a comunidade de apoio que essa pessoa tem. E se ela não tem, a gente precisa ajudar a construir, né? Por isso nós trabalhamos de forma interdisciplinar com o assistente social, com o médico, com o terapeuta ocupacional. Às vezes a gente procura a paróquia lá em que a pessoa vive, o pastor da igreja, o médium do centro, enfim. A gente constrói redes para que essa pessoa tenha onde se amparar. E no caso dela estar projetando nesse ambiente externo a raiva, a frustração por estar doente, por não estar em sua plena forma, a gente ajuda fazendo a orientação dessa rede de apoio para que eles saibam diferenciar o que é pessoal e o que é apenas um estado ali de angústia, de desabafo, e que eles consigam acolher essa pessoa e dar para ela o suporte que ela precisa para passar por esse problema. O trabalho psicológico é sempre coletivo, mesmo que o paciente seja individual. E o que é que existe de verdade quando a pessoa fala: eu estou com câncer porque eu guardei muita mágoa, tenho muita frustração, tive muitas dores mal resolvidas e agora veio com uma resposta de câncer de mama? Eu me lembro de um ditado que eu ouvi na época que eu estava na faculdade, que a pessoa me disse: rancor traz tumor, né?
E por muitos anos eu escutei isso em vários pontos da nossa sociedade. É um tabu, né? Que se traz, não guarde mágoa porque você vai ter um câncer de tanta raiva que você passou. É como eu disse, é a mesma situação da fé. Se você tem um sistema imunológico bem desenvolvido, o seu corpo vai lidar melhor com as coisas. Se você vive frustrado, magoado, triste, naturalmente a gente entende que o corpo também se fragiliza, porque desde Descartes, né, eu penso, logo existo, a gente separou corpo e mente. E aqui, na verdade, a gente precisa relembrar que corpo e mente são uma unidade. E que quando a mente está fragilizada, naturalmente o corpo vai responder de uma maneira menos eficaz. Então, aquela pessoa que carregou raivas, rancores, talvez ela desenvolva um tumor, não porque rancor traz tumor, mas porque ela enfraqueceu as estruturas do próprio corpo, da própria mente. E daí a necessidade da gente tentar não arrastar correntes, né? Resolver os problemas quando eles acontecem, lidar com as dificuldades da vida, entendendo que tudo tem um ensinamento, tudo tem um ponto que a gente consegue ter um aprendizado a partir daquela experiência. E não dá para estabelecer essa ligação clara, né, entre o rancor e o tumor. Então, é importante desmistificar esse tabu. Eu estou aqui usando o lacinho cor-de-rosa, e essa campanha ela não é nova, né? Desde 1990 começou lá nos Estados Unidos, né? Qual é o histórico aí, Alessandra? Traz para a gente um relato da importância lá do início até agora. É uma campanha que começou nos Estados Unidos, foi tendo uma adesão bem rápida nos sistemas de saúde, de enfermagem de lá, veio para o Brasil, inclusive quem deu um pontapé inicial aqui no nosso país foram os conselhos de enfermagem, né, o conselho de medicina, e aí isso veio tomando a sociedade, porque percebeu-se que não havia essa cultura do cuidado. Por isso que a gente tem tantas campanhas, né? É o Outubro Rosa, é o Setembro Amarelo, o Outubro Azul, o Novembro Azul, enfim, a gente notamos que a nossa sociedade, não só a nossa, né? A sociedade em geral, o ser humano não quer entrar em contato com tudo aquilo que o faça sofrer, que o deixe angustiado, que o deixe preocupado. E a gente precisa desenvolver essa cultura do cuidado. Daí as campanhas. E foi uma campanha que foi abraçada realmente pelo Conselho de Enfermagem e que tomou conta, né? Aí os outros profissionais de saúde, os outros setores da sociedade foram encampando, né, esse trabalho e foi um trabalho muito bem aceito e muito bem sucedido. Porque tem dado bons resultados. Bons resultados, porque as mulheres não tinham o hábito da mamografia. E hoje, né, por conta nós temos aí quase 30 anos da campanha, o quanto que hoje as mulheres já sabem, vou chegar nos 40 eu preciso fazer minha mamografia. Tem muitas mulheres que cobram os médicos, porque às vezes o médico deixa passar batido, e a própria mulher cobra, olha doutor, eu estou na idade, como que vai ser isso? E aí a gente pega carona nessa campanha, que é do câncer de mama, para falar de outros cânceres que também são ligados ao sistema feminino, né? A gente fala do câncer do colo do útero, né? E várias outras coisas que ele com Papa Nicolau, um exame simplesinho, a gente já consegue prevenir. Então, assim, é uma campanha que tem sido extremamente frutífera socialmente e muito bem aceita, né? O que a gente não percebe em algumas outras, esta tem uma aceitação muito grande e um resultado muito positivo. E quando a pessoa passa pela cirurgia, que fala assim, nossa, eu estou mutilada, vem a sensação da mutilação mesmo, quando você tem que extrair uma ou as duas mamas, né? É um sofrimento muito grande também, uma outra etapa, né? Sim, é uma sensação de despersonalização quase, né? Porque a pessoa vê a sua autoimagem rachada, né? Ela perde alguma característica ali que a definia como sujeito. Porque às vezes no dia a dia a gente tem o hábito de não pensar no próprio corpo, né? É como se nós fôssemos mentes que vagam por aí. A gente só lembra do corpo quando alguma parte dói, né? E não é diferente com as mamas, né? Ou com o útero, no caso de ter que retirar um útero, porque às vezes a gente pensa, é só na mama que dá esse problema. As mulheres também sentem esse vazio quando perdem o útero, os ovários, parece que está faltando algo, porque o nosso corpo é uma unidade e a gente aprende a lidar com essa unidade.
E aí que entra um trabalho essencial da psicologia, né? De reconstrução da identidade dessas pessoas, de ressignificação das experiências individuais, para que elas entendam que elas são muito mais do que uma mama. Que às vezes vai dar para fazer a cirurgia de reconstrução, às vezes não. E não é porque não deu para fazer que não dá para estar bonita, que não dá para se arrumar, para se sentir amada, desejada. E nesse sentido a gente tem trabalho, é uma coisa simples, mas que faz um resultado. Tem um tatuador na cidade fazendo um trabalho super bonito. As mulheres que tiveram que tirar as mamas e perderam ali as auréolas, ele faz a tatuagem para que elas tenham pelo menos uma referência daquilo que foi perdido. E para mulheres que comprovarem para ele que perderam ali por um câncer de mama, ele faz gratuitamente. E isso a gente vê não só aqui em Uberaba, mas em várias cidades. São trabalhos pequenos, assim, é um detalhe, né? É só uma tatuagem, mas faz toda a diferença. Tem um significado ali grande, né? Tem um né? significado simbólico muito importante para essas mulheres. Assim como tem a questão do cabelo, de como que vai arrumar o lenço. Porque é uma outra perda, né? Sim, cabelo, pensa, o nosso retrato, né? Como que eu me olho no espelho todo dia e não reconheço mais esse rosto? Eu não reconheço mais esse rosto que está sem cílios, que está sem sobrancelha, que está sem cabelo. Então, há todo um trabalho de maquiadores, de tatuadores, nessa questão do resgate da autoestima. E eles têm feito umas parcerias incríveis com a psicologia, sabe? Tem sido super frutífero. Eu arrepio até de pensar, né? De falar sobre. É muito legal. E tem mulher que tem a escolha de não colocar também outra mama, de não fazer o implante? Sim, tem mulheres que assumem que isso faz parte da história delas, né? E que essa história vai ficar ali como uma cicatriz de batalha, vamos dizer assim, né? Como uma marca da história dela e que ela vai lidar com o corpo do jeito que ele se apresenta naquele momento. E é totalmente legítimo também. Que leitura você faz da personalidade dessa mulher que faz essa opção? São pessoas muito fortes, né? Porque para você ter que enfrentar e carregar todos os dias essa cicatriz de batalha que é tão grande, a gente pensa assim, não que as outras não sejam, né, as que fazem a reconstrução, mas a mulher que tem que lidar com isso todos os dias, a gente vê que ela está falando para ela e para o mundo. Prestem atenção, porque eu sou uma pessoa que já sofreu, né? Olhem para mim com cuidado, porque eu sou uma pessoa que carregou uma dor. Né? A gente entende muito essa questão da coragem de anunciar para o mundo, porque tem mulheres que querem mais é que isso suma, né? E que o corpo não manifeste, que isso fique no passado. Tem mulheres que trazem isso para o presente e realmente querem comunicar isso para a sociedade como um alerta para as outras mulheres e também como uma mensagem para que elas sejam enxergadas dentro da própria história. Alessandra, cada vez mais é comum o diagnóstico vir para pessoas com mais de 70 anos, né? A gente até pensava assim, não, depois dos 60 não tem câncer, tá tudo tranquilo, mas não é bem assim, né? Infelizmente, a gente teve ali, a partir do momento que eu tenho as mamas, eu estou sujeita a passar por isso num período mais precoce da vida ou mais posterior. Por isso que a gente fala muito, né? Vamos cuidar. Há uma preocupação muito grande para que as pessoas frequentem o ginecologista com uma periodicidade, né? E principalmente para as pessoas depois que fizeram menopausa, que já não tem mais uma vida sexual tão ativa ali depois dos 60, dos 70, às vezes não tem. Tem pessoas que estão super bem e lidando com a vida ali como jovens, né? Jovens mentalmente, mas tem pessoas que vestem o manto de estarem mais velhas, de terem aquela visão de agora eu sou uma senhora, eu tenho uma outra vida, e acabam deixando essa rotina de ir ao médico, de fazer os exames. Eu ouço no consultório às vezes pessoas que falam, depois que eu tive meu último filho eu não voltei mais no ginecologista, e aí eu pergunto, que idade tem seu filho? 10 anos. Nossa, como que fica 10 anos sem ir ao médico? São coisas assim, que para nós da área da saúde são inadmissíveis, é preocupante. O que se passou nesse corpo durante 10 anos? Né? Que histórias esse corpo viveu, que infecções ele passou e ela nem percebeu, porque muitas vezes algumas coisas que se passam no nosso corpo são invisíveis. Né? E quando a gente chega a se dar conta, a situação já está grande demais. Tem coisas que os nossos soldadinhos internos ali do nosso sistema imunológico vai resolver. Te defendem, mas tem coisa que não, tem né? Tem coisa que não. E não dá para deixar.
E as pessoas da terceira idade têm essa questão de, depois de um certo tempo, não preciso mais, né? Eu já não estou mais com vida sexual ativa, então eu não preciso mais do ginecologista. E isso é um erro muito grave. Nosso tempo está quase acabando, nós estamos aqui falando principalmente da prevenção, né, do câncer de mama, que se estende para as outras áreas, para outros órgãos, aí, como você trouxe muito bem. Mas e do ponto de vista psicológico, o que você diz para a gente, assim, de um modo geral? Do ponto de vista psicológico, eu recomendo que todo mundo aproveite o mês do Outubro Rosa para pensar como é que está a minha saúde mental, como eu estou lidando com as questões do meu corpo. Será que tem coisas que eu carrego, que nem a gente estava conversando sobre os rancores, né? Será que tem coisas que eu carrego que podem estar comprometendo o bom funcionamento da minha mente e do meu corpo e que isso pode me gerar consequências futuras, pode piorar algum quadro que já está instalado e eu não tenho conhecimento, enfim. Então, fica o alerta, Outubro Rosa também é tempo de cuidar da mente. A gente brinca, né, que o cuidar da mente é de janeiro a janeiro, não tem, nós fazemos as campanhas, folga, né? Não tem folga, tem a campanha do Janeiro Branco ali para chamar a atenção, gente, presta atenção, o ano começou, vamos cuidar, mas ela não para no final de janeiro, ali no dia 31, é de janeiro a janeiro a gente precisa cuidar da saúde mental. E nós vivemos num mundo de tanta turbulência, de tantas ocupações, de tanto tô sem tempo. Muito desgaste e as pessoas não pensam que às vezes não é quantidade, é qualidade. Às vezes 10 minutos que você dedicar no seu dia para um relaxamento, para uma leitura, para uma atividade física, um lazer, um hobby que você goste, ou vou separar ali, vou fazer uma terapia, vou tirar 1 hora para mim na semana. Não precisa fazer 5 sessões semanais, que seja 1 hora por semana para olhar para si, para cuidar de si, que seja 1 vez ao ano que você tire ali 1 ou 2 horas para ir ao médico, né? São coisas que, se a gente olha com a crueza que precisa, são pequenos tempos, mas que fazem toda a diferença. Imagina se a pessoa que descobriu um câncer já num estado avançado, o quanto que às vezes ela carrega sentimentos de culpa, de frustração, por não ter feito talvez as prevenções adequadas, né? Então a gente precisa trabalhar no pré para ter um pós menos doloroso. Estamos aqui com essas reflexões com a psicóloga Alessandra Salum e eu te agradeço imensamente por estar aqui novamente, né, para a gente ter essa entrevista, porque já é a segunda vez que a gente encontra no estúdio. Te agradeço muito, viu, Alessandra? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos por separarem um tempinho para pensar sobre isso e fico à disposição para dúvidas e questionamentos. Nós falamos sobre campanha de prevenção, sobre o autocuidado, especialmente nesse mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, mas como a psicóloga disse, é de janeiro a janeiro. Essa entrevista você também pode acompanhar depois no canal YouTube. Agora continue com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.